lisonjeada com a presença de vocês. Nós estamos iniciando hoje as palestras doutrinárias do mês de setembro e nós temos como tema principal: é preciso saber viver. E não por acaso o mês de setembro também é o mês de Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. História que começou a partir de Mike M., um adolescente dos Estados Unidos, de 17 anos, que era conhecido pela sua habilidade em cuidar dos carros, a parte mecânica. E ele tinha um Mustang em 1968, que ele mesmo transformou e pintou. Só que em 1994, o Mike suicidou-se. E a sua família ficou muito desesperada porque não conseguiu identificar os sinais que estavam levando ele, inclusive, a acabar com a própria vida. Aí, no funeral dele, a família e os amigos resolveram colocar uma cestinha com uns cartões amarelos e a fitinha amarela, e nesse cartão dizia: se precisar, peça ajuda. Isso foi muito bom, porque alguns jovens começaram a utilizar aquele cartãozinho amarelo para pedir ajuda aos seus familiares e às pessoas mais próximas. E a cor amarela é em homenagem ao Mustang de Mike. Temos também o girassol, que a gente estava conversando, o girassol, e ele está sempre, todas as manhãs, indo em direção ao sol para pegar aquela luminosidade. Isso representa o que nós precisamos fazer diariamente no sentido de buscar realmente o valor da vida. Né? Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós aqui entendemos que o mês de setembro deve ser visto como um mês de alegria, de esperança, e que nós que aqui estamos sejamos realmente aqueles que podem estar estendendo a mão ao companheiro, ao amigo, seja familiar, seja do trabalho, onde quer que seja, que esteja, de repente, passando por algum processo de depressão, de desesperança, para que possamos conduzi-los para um atendimento que realmente eles necessitam. Todos vocês aqui devem ter visto essa cartilhazinha que está ali disponível, cartilhazinha da CVV, que tem algumas orientações muito importantes e que devem ficar aí durante todo o mês de setembro. Esta campanha, acho que o DECOM irá continuar até o mês de setembro. Entretanto, gente, é bom lembrar que isso só não acontece somente no mês de setembro, né? Então, durante todo o ano, a gente tem que ter esse olhar mais atencioso para o nosso companheiro, para aqueles que estão no nosso dia a dia, que de repente, com os sinais, eles podem demonstrar os problemas que eles estão passando. Era isso que eu queria dizer. Vamos ter muita alegria nesse mês de setembro, valorizando a vida. E agora eu passo a palavra para a Cissa para continuar. Obrigada. Obrigada, Massinha. É isso mesmo. A doutrina espírita nos ensina a valorizar a vida em todas as suas dimensões. Eu chamo agora a nossa querida Iracema Silva, grande colaboradora da nossa casa, que vai nos falar hoje do tema O Imperativo da Paciência. Nossa programação já está ali no mural, viu, gente? Depois vocês podem olhar. E continuando desse clima de emanar o que a gente tiver de melhor para a vida, para que todos nós venhamos a ter a vida em abundância que o Mestre já nos oferece sempre. Eu vou ler aqui no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, o item 14, que inicia o subtítulo O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre, e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere,
O homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reverses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais não fora isso a conturbariam. Jesus, Mestre amado, nos envolva com teu amor e também nos penetre, preenchendo cada fibra do nosso ser, nosso coração, nossa mente, para que possamos, Senhor, entender a importância da vida, onde estivermos, como estivermos, apesar de todas as vicissitudes que passamos, encarnados e desencarnados aqui presentes, tenhamos a certeza de que o Mestre Jesus nos acompanha, nos fortalece, nos orienta, através dos seus mensageiros que já passaram por esses problemas que hoje passamos e que não estamos sós. Tudo passa, só as palavras de vida eterna do nosso Mestre não passarão. Gratidão, que tenhamos a força de nos ajudar mutuamente. Tendo sempre na nossa tela mental aquele que é vida e que nos disse sim que no mundo passaremos por aflições, mas ele disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo, que assim seja. Passo agora a palavra à nossa amiga, querida, divulgadora da doutrina espírita, Iracema. Obrigada, Cícia. Boa tarde, meus irmãos. Deixa eu chegar para cá. É sempre uma alegria estar aqui no NECOM. E hoje, abrindo o mês, abrindo o nosso setembro, mês de setembro, um mês desse irmão que nos leva a tantas reflexões, que pese valorizar a vida e lutar pela vida, e estar amparando com o imperativo da paciência seja uma obrigação nossa todos os dias do ano. Mas esse mês eu tive a felicidade de abrir com o tema, abrir esse mês com o tema imperativo da paciência, que é o título de uma mensagem de Emmanuel. Linda mensagem que nos leva realmente a uma reflexão sobre coisas tão comuns do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em que nós não temos o cuidado de colocar a paciência, como uma grande ferramenta, um grande instrumento da nossa evolução. E para me ajudar no desenvolvimento do próprio tema, Emmanuel, foi o nosso convidado muito especial, um companheiro, parceiro, amigo, que construiu comigo esta palestra. E vocês vão ver como e em quantas oportunidades Emmanuel nos chama a atenção para a paciência. Joana Amélia Rodrigues também nos chama muito a atenção para a paciência, A paciência, a fé e a esperança, elas não podem estar desassociadas. E Emmanuel começa dizendo o seguinte, essa mensagem está no livro Atenção, olha o nome do livro, já é Atenção. E ele começa dizendo assim, provável que raros amigos pensem nisso, paciência por imunização contra o suicídio. Ele já nos
nos desperta para um ponto que ele mesmo disse, raro que a gente pense que a paciência pode ser uma ferramenta, um instrumento tão poderoso contra o suicídio. Uma forma preventiva em relação ao suicídio, o uso da paciência. E Amanda prossegue dizendo assim, nas áreas da atividade humana, às vezes, surgem para a criatura determinados topos de provocação, para cuja travessia nem sempre bastará o conhecimento superior. É necessário que a alma se apoie no, olha como ele chama, bastão invisível da paciência. Bastão invisível da paciência, a fim de não resvalar em sofrimentos maiores. Eis porque nos permitimos endereçar reiterados apelos, olha a expressão que ele usa, reiterados apelos aos irmãos domiciliados no plano físico, a fim de que se dediquem ao cultivo da compreensão. Talvez se a gente parasse aqui só nesse trecho, existem tantos tópicos que nos despertam a atenção, que nos advertem sobre a questão da compreensão, o bastão invisível da paciência e como a gente não tem usado esta ferramenta, né, utilizando a força e a potencialidade que ela tem. E aí ele diz, endereçar reiterados apelos, e nós vamos ver quantas e quantas vezes Emmanuel faz esse apelo em torno da paciência. Mas ele diz que nós devemos nos dedicarmos ao cultivo da compreensão. Sem compreensão, não há paciência. E sem paciência, não há compreensão. Então, o que nós podemos entender por compreensão? O que Emmanuel quer dizer por compreensão? Então, de toda a leitura em torno do que vem a ser a compreensão, nós podemos resumir em 5 tópicos. A aceitação do outro, no plano em que se encontra, portador de virtudes e imperfeições, como nós. E aí já tem um tópico, é preciso também que a gente tenha esse olhar de compreensão em relação a nós mesmos e às nossas limitações. A quem devemos revelar, ou seja, ao nosso irmão, sempre a fraternidade, a simpatia e o acolhimento. É o primeiro ponto da compreensão, é a aceitação. Depois, a compreensão ela nos leva, nos pede que tenhamos uma postura atenciosa em relação ao outro. Uma serena e ativa escuta do outro, evitando comentários negativos ao seu relato, mas orientando a encontrar novos caminhos. Isso é um tópico importante na compreensão. Como tem sido a nossa postura, o nosso olhar, a nossa escuta. Muitas vezes o outro nos procura e a nossa postura e a nossa escuta, por não ser tão atenciosa, pode passar alguma crítica ou alguma reprovação a um relato que nos é feito às vezes, e quase sempre, da confiança. Então ele fala que a gente tem que ter esse cuidado em relação à escuta e à postura diante do outro. Depois, entender suas reações sem censurar, julgar ou condenar. O Evangelho, inclusive, nos diz isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a indulgência. A indulgência não condena, não censura, ela apoia, ela acolhe. O apoiar não significa ser conivente com aquilo que entendemos que não está na orientação correta, mas não nos cabe a censura e a repreensão. Não se referir como exemplo próprio de boa conduta para recomendar procedimentos a outrem. Ter o cuidado de não achar que nós somos exemplos de boa conduta, podemos ser e devemos ser, mas que nesse contato com o irmão, nesse acolhimento, nesse atendimento, que nós tenhamos o cuidado de não estarmos referindo como exemplo de boa conduta para o outro. Não esqueçamos que nós somos portadores de virtudes, mas também de muitas imperfeições. Nem tudo que é bom para mim pode ser bom para o outro. E por fim, ter uma fala gentil e um olhar acolhedor. Isso é ser indulgente, que é uma postura de caridade. Então, quando Emmanuel nos diz que ele nos adverte, nos chama, nos orienta até o cultivo da compreensão. Então, podemos entender, como nos diz o Evangelho,
a indulgência. O que é ser indulgente e o que a indulgência nos pede enquanto postura de caridade? A indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. O irmão José, o Espírito Protetor, nos traz essa mensagem lá no Evangelho, capítulo 10, no item 16. E aí ele diz: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outra, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. A irmã acabou de contar aqui a história de Mike. Talvez Mike tenha precisado de muita indulgência. O olhar sobre Mike talvez não tenha sido um olhar tão atencioso, uma escuta tão ativa. Quem sabe nós possamos estar convivendo com alguém que esteja tentando fazer esse pedido de socorro e nós não estamos tendo esse olhar de compreensão e indulgência. Nós não estamos tendo cuidado de atrair, acalmar e erguer. Ao contrário, podemos estar tendo um olhar de rigidez, de censura, de julgamento que afasta, que irrita. Então, quando Emmanuel nos pede para a gente cultivar a compreensão, ele nos pede exatamente para que a gente coloque a indulgência como um grande instrumento na prática da caridade. A caridade do acolhimento, da escuta ativa, do olhar acolhedor. E a atenção, quando ele fala, estou pedindo, estou advertindo, tenham atenção, liguem as antenas para sinais que podem estar bem perto de cada um de nós. Para que a gente não, como contou a irmã aqui, a gente não se surpreenda com algumas atitudes que por nós, passaram despercebidas. E então, Joana também, vindo ao nosso auxílio, a nossa orientação, nossa de todos nós, Joana diz que compreendendo o teu próximo e relacionando-te com ele, será mais bondoso para contigo. Porque muitas vezes a dificuldade não é do outro, a dificuldade é minha. A dificuldade é minha. Quantos podem estar passando? Quantos de nós podem estar passando por uma série de dificuldades? E essa dificuldade às vezes dificulta o entendimento e esse olhar sobre o outro. Mas Joana diz que quando você compreende o teu próximo, relaciona-te com ele, isso volta para você. Você será mais bondoso, tá? Para consigo mesmo. Percebendo da fragilidade, será mais atencioso para com os teus limites e buscará crescer, amando e amando-te mais. Então, nessa troca que nós fazemos, observe que quanto mais a gente emana o amor e a compreensão, nós vamos começar a perceber isso também sobre nós. Estaremos atentos também às nossas limitações, às nossas dificuldades. E essa onda, esse fluido de amor e de compreensão volta em nosso benefício. Essa recomendação de Joana, inclusive, está no Momentos de Saúde. O quanto isso é salutar para todos nós. E ela diz: buscarás crescer amando e amando-te mais. Emmanuel, por sua vez, então, nos diz que Joana fala de amor e Emmanuel nos diz que a paciência é sempre a exteriorização do amor. É valor sagrado da tolerância esclarecida. Eu acho essa expressão tão fantástica, tolerância esclarecida. Então, se a paciência é a exteriorização do amor, se é o valor sagrado da tolerância esclarecida, o primeiro processo é de auto-amor. O primeiro processo é de auto-paciência, que por vezes não temos com as nossas dificuldades.
Então, Emmanuel diz que a paciência é uma virtude, está lá no Consolador, que a paciência é uma virtude, uma aquisição do espírito nas estradas da vida, já incorporada internamente aos seus valores, conquistadas pelo trabalho e no esforço próprio. Porque às vezes pensamos assim, gente, por que uns têm paciência e outros não têm? Por que Deus dá paciência a um e a outros não têm? E Emmanuel nos diz que, na verdade, a paciência é uma virtude que ela é a aquisição do espírito. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Então, a consciência de que a paciência é possível. A paciência, ela é adquirida nas estradas da vida. E quando ela se incorpora aos nossos valores, ela se incorpora eternamente. Ninguém que era paciente deixou de ser de uma hora para outra. E às vezes a gente fala que perdeu a paciência, e na verdade nós nem a conquistamos. Ainda estamos no nível da irritação, da impaciência e da intolerância. Então, na paciência, você conhece a dificuldade e tem disposição para afastá-la com autoconfiança, coragem e ação no bem, motivada pelo consolo da esperança. Porque a esperança é o adubo da paciência. É a certeza do que nós não estamos vendo, mas alimentados pela fé, adubando a esperança, adubando a paciência, nós temos certeza da sua aquisição. Por isso que a paciência é uma virtude adquirida pelo Espírito. E ainda, precisamos entender que a paciência não espera na passividade. Quando dizemos que a paciência é você esperar pelo que acontece. A esperança é o adubo da paciência, mas isso não significa que a paciência é algo que você aguarda na passividade. Até porque, em sendo uma aquisição do Espírito, você precisa agir para adquirir. Então, a paciência ela não espera na passividade, na ociosidade, e sim realizando com coragem moral. Coragem moral. No enfrentamento das suas tribulações, sem colocar-se como vítima do destino. Porque tem aqueles que são o quê? Vítima. Muitas vezes nos colocamos como vítima do destino. Tudo que é para mim é difícil, todo mundo consegue tudo, eu não consigo nada. Aí a gente entra, nesse círculo infantil de se sentir sempre vítima do destino, sem saber, ou melhor, sem buscar, num processo de autorresponsabilidade, fazer a aquisição necessária para incorporar o valor e a virtude da paciência na sua prática e transformá-la em um valor eterno do Espírito. Então, a paciência não aguarda na ociosidade, ao contrário. Ela entende a necessidade de autorresponsabilizar-se pela criação, pela aquisição desse valor que é eterno. E mais, atos e atitudes pacienciosos podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos, evitando os equívocos da precipitação. Todas as vezes que agimos sem paciência, a gente corre o risco de cairmos no equívoco da precipitação, da ansiedade doentia, que quase sempre resvala em atos de agressividade ou de violência contra o outro, ou agressividade contra si. Então, precisamos começar a trabalhar os nossos atos e as nossas atitudes, trazendo para a nossa prática a paciência que afasta a precipitação. O amor não age na inquietação. O amor não age na precipitação. O equilíbrio não se associa com a ansiedade. Então, precisamos ter esse cuidado na nossa prática. Paciência. Quem não quer? Quem não diz que perdeu quando não adquiriu? E quem de nós não admira aquele a quem achamos extremamente paciente? Gente, como aquela pessoa é paciente, né? Quando em verdade é um caminho onde esta aquisição foi sendo feita através das suas dificuldades. Então,
O que seria a paciência que eu tanto preciso adquirir? É a capacidade de esperar o momento adequado para atitudes certas. É aguardar com compreensão o que ainda não obteve. É o poder de não perder a calma em situações adversas ou aguentar com tranquilidade uma tristeza, um dissabor, sem queixa ou revolta. É a faculdade de não desistir facilmente de algo, agindo com serenidade, perseverança e constância. Este é o caminho das grandes realizações. O caminho das grandes realizações, em todas as dimensões, em todos os pilares da nossa vida, ela passa pela serenidade, perseverança e constância. Foco, disciplina e autodeterminação. Saber onde quero chegar e saber utilizar, nesse meu caminhar, as ferramentas corretas. Há uma prática que afasta da paciência, que é a queixa e a reclamação. Há pessoas que acordam se queixando e dormem reclamando, que não conseguem ter um minuto de tranquilidade e de serenidade, que tornam a vida das pessoas difíceis e depois diz que a pessoa fez da vida dela um inferno. E não tem o cuidado de observar o seu próprio comportamento. Atos e atitudes pacienciosas são construídas através do exercício da serenidade. E nós encontramos nas bem-aventuranças muito alívio para as nossas inquietações. E a partir das bem-aventuranças, a gente construiu 12 bem-aventurados. Bem-aventurado todo aquele que da tribulação sabe retirar o bom proveito. Bem-aventurado todo aquele que encontra na dor um desafio para superar a si mesmo. E aí nós lembramos de alguém que nos disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu os aliviarei. Então, quando nós entendemos que tirar bom proveito da tribulação nos torna bem-aventurados, que encontrar na dor um desafio para superar a si mesmo, nós nos tornamos bem-aventurados. E se tudo parecer difícil, vinde a mim e eu os aliviarei. É esse conforto e esse consolo que deve orientar a nossa prática. E no instante mais difícil, está tudo muito claro. E no instante mais difícil, quando parecer não haver mais esperança, quando a gente encontra alguém no limite, ou quando a gente chega neste limite, onde eu não consigo ver esperança. O homem tem direito de dispor de sua própria vida. Às vezes, quando não parece haver mais esperança, alguém pensa nisso. Dispor da própria vida. E lá na questão 944, foi perguntado à espiritualidade: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? A espiritualidade disse: não. Somente Deus tem esse direito. Deus é o autor da vida. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O que a gente tem que entender como suicídio voluntário? Ninguém faz a opção pelo suicídio. Porque quando a gente tem opção, é porque você tem mais de uma alternativa. E quando alguém chega ao ato do suicídio, ela não vê mais alternativa. Não é para fugir da vida, é para fugir da dor. Porque não há mais nenhuma alternativa. Quando parece que não tem mais nenhuma esperança. Tu falou suicídio porque a pessoa resolveu se suicidar. Não, ela não resolveu se suicidar. Toda aquela dor só encaminhou ela para um comportamento, porque ela não percebeu outro comportamento. Mas nós devemos ser claros. E aí Emmanuel nos diz isso na mensagem, num instante difícil, que está no livro chamado Paciência. Emmanuel nos diz o seguinte:
quando a provação se te apresente nas características do inevitável, é que determinadas manifestações da lei de causa e efeito estão em andamento. Talvez aqui nós tenhamos compreensão do que a Mano quis dizer, mas muitos não têm. E aí é que a gente tem que entrar com a compreensão, com o esclarecimento e com a paciência. Muitos não têm o entendimento de que são manifestações da lei de causa e efeito que estão em andamento. E qualquer atitude que não seja entender e passar por este momento, se modificando e evoluindo, pode levar a um ato voluntário de tirar a sua própria vida. Deus ajuda os que sofrem. E aí precisa de um elemento muito poderoso, que é a coragem moral para passar pelo processo do sofrimento. As tribulações da vida são provas ou expiações. Não permita paralisar os recursos da sua inteligência. Use-as. Se aproprie dos recursos da sua inteligência para entender as manifestações da lei de causa e efeito e adquirir coragem moral para passar pelas suas tribulações. Sacrificar a sua vida em consideração a esse mundo é uma estupidez, pois isso não levará a nada, disse-nos a espiritualidade. É muito difícil, mas a gente precisa aprender a fazer isso e ter paciência para estar ao lado do irmão que acha que não tem mais esperança, não tem mais possibilidades. Não é dizer a ele que o suicídio leva tais e tais consequências, como nós já sabemos. Não é fazer com que ele se amedronte. Nesse momento ele precisa de compreensão. Ele precisa de acolhimento. Eu costumo ter o cuidado de, ao falar de suicídio, com pessoas que não entendem ainda a doutrina, ou que têm dificuldade em compreender determinados mecanismos que nós já compreendemos com mais facilidade dentro da doutrina, explicar que ninguém tem o direito, nós não temos o direito de tirar a vida e todas as consequências que isso pode trazer. A pessoa, nesse momento, ela não vai entender, ela não vai aceitar. A gente tem que ter esse cuidado de como falar isso no momento certo. Falar para um irmão, ou falar para alguém que não conhece, que não tem conhecimento da doutrina, que não entende o processo reencarnatório, que não entende o planejamento reencarnatório, que não entende a lei de causa e efeito, é preciso ter muita compreensão e paciência. Não nos cabe amedrontar, porque às vezes isso pode soar como um amedrontamento, é como se dissesse, olha, tu vai para o inferno, vai ficar lá no inferno a vida inteira. Muitos de nós aprendemos isso, né? Que a gente vive 60, 80, 90 anos, que é um tempo limitado, e fica no inferno a eternidade toda. É meio incoerente. Você tem um tempo de vida limitado e tem uma punição que é eterna. Então, quando falamos de suicídio, dentro da compreensão que a doutrina nos dá, a gente precisa ter cuidado de explicar o processo da imortalidade da alma, porque a vida é uma só. Nós temos uma única vida e diversas encarnações. E que o processo de suicida não acaba com esta vida, o processo suicida não acaba com esta vida, ao contrário. Ele acarreta mais dores e mais dificuldades. Mas alguém que já está vivendo uma situação que acha que não há mais esperança, qualquer dificuldade que você diga para ela, não vai fazer a menor diferença. Porque ela percebe, ela se acha no último ponto, no último limite de toda e qualquer dificuldade que ela possa estar passando. Então a gente tem que ter cuidado ao levar a esperança da doutrina espírita para as pessoas que apresentam um quadro dessa natureza. E aí, num instante difícil, quando achar que mais nada pode fazer ou que mais nada pode ser feito, aqui, no limite,
fazemos? Compreensão, indulgência, paciência enquanto ciência da paz e amor. Essa é a blindagem que precisamos fazer sobre alguém que se encontra nesse processo, que se encontra nesse estágio emocional de achar que nada mais pode ser feito. Nas nossas dificuldades, que às vezes fazemos das nossas dificuldades as maiores dificuldades que existem, como se o mundo e as coisas apenas tramitassem sobre nós e sobre as nossas atribulações. Então, quando tudo está aqui, o que nós precisamos fazer para o processo de acolhimento do irmão que se encontra nesta condição? E trazer a fé e trazer a esperança, através do conhecimento que já adquirimos, do que o Evangelho nos traz de consolo e das orientações que a espiritualidade também nos passa. E como a irmã acabou de ler, a calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. E aqui está a nossa responsabilidade. Só com o outro? Não, comigo também. Eu preciso ter esse olhar sobre mim, de compreensão, de indulgência, de paciência, de fé e de esperança, para que eu possa estar protegida e blindada desses momentos de desesperança e nesses momentos em que eu entendo que nada mais pode ser feito. Depois da gente entender um pouco esse processo, Emmanuel, na sua mensagem, Imperativo da Paciência, que é o tema trazido para a tarde de hoje, começa a trazer para nós esse lenitivo. Emmanuel diz assim na mensagem: se te encontras sob o impacto de conflitos domésticos, ante aqueles que se façam campo de vibrações negativas, usa a tolerância. Quando possível, em auxílio à segurança da equipe familiar a que te vinculas. Então, ele já traz as dificuldades no conflito doméstico. E aí, no livro Calma, ele nos ajuda a compreender e também nos orienta dizendo o seguinte: quando possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. Em muitas ocasiões, terás renascido em sanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Então, Emmanuel já nos orienta como você viver os conflitos domésticos sem que isso te leve para o caminho do desespero. Prossegue Emmanuel dizendo: das decepções, seja quais forem, quem não as tem, né? E ele diz: nas decepções, seja quais forem, reflete no valor da ponderação em teu próprio benefício. E aí, no livro Hora do Testemunho, na mensagem chamada Desapontamento, Emmanuel também nos orienta. Ele nos diz: todo desencanto reveste determinado ensinamento dos mensageiros divinos, indicando-nos as diretrizes que nos cabe trilhar. Desapontamento é sinal vermelho esclarecendo: não por aqui ou agora não. Porque às vezes as decepções nós procuramos por conta do nosso orgulho, porque entendemos que tem que ser daquela forma ou como a gente quer, não entendemos às vezes também as limitações e imperfeições do outro, fazemos expectativas a mais do que podemos alcançar e atender. Então ele diz: é sinal vermelho, cuidado. Se algum desengano te assaltou, o espírito não te deixe vencer por tristeza negativa. A aspiração frustrada é a indicação do melhor caminho para o futuro. O que você não conseguiu, o que não foi possível agora, está indicando algo melhor ou diferente. É seguindo adiante, trabalhando, servindo, auxiliando e aprendendo, a breve trecho de espaço e tempo,
reconhecerás que desapontamento em nós é cuidado de Deus. Como costumamos dizer, é livramento. Quantas vezes a gente entende livramento? Só depois, né? Na hora a gente bateu o pé, fez birra e achou que aquilo nos ofendeu, o nosso ego. Sabe o que é ego? Ego é nosso orgulho, que a gente chama de ego para disfarçar, mas é nosso orgulho. E a gente só vai entender depois que aquilo na verdade foi um livramento. São as nossas decepções. Pondera que aquilo pode ser em seu benefício. Prosseguindo, Emmanuel diz, na própria mensagem, diante de golpes que te sejam desfechados, esquece injúrias e agravos e pensa nas oportunidades de trabalho que te farão um apoio defensivo contra o desespero. Aí vem Emmanuel no livro chamado Paciência, na mensagem para melhorar, e nos diz o seguinte: não te aconselhes com irritação. Olha que conselheiro horroroso. Não te aconselhes com a irritação, nem hospedes a tristeza que termina habitualmente no nevoeiro da inércia. Não guardes ressentimentos, não te queixes de ninguém, nem te lastimes. Valoriza o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias. Enumera as bênçãos que o Senhor já te permite usufruir e serve sempre. Usa a paciência e a tolerância. Esquece injúrias, agravos e pense nas oportunidades de trabalho. Tira o seu pensamento daquilo que não lhe agrega nenhum valor, nenhuma evolução, nenhum crescimento. Prosseguindo na sua mensagem imperativo da paciência, Emmanuel diz o seguinte: sob acusações que reconhece merecidas, ouvida o mal, esquece o mal e não alimentes o fogo da discórdia. Né? A gente lembra que Chico fala, né? Se alguém falar alguma coisa de você, para e pensa, não é vida. Se a pessoa não tem razão, está errada, já para lá, esquece. Mas se ela estiver certa, é o momento de você refletir e corrigir. Quem não gosta de nós não tem o menor interesse em nos agradar. E às vezes fala verdades que nós não queremos ouvir. Mas ele diz, sob acusações que reconhece e merecidas, esquece o mal e não alimentes o fogo da discórdia. Aí nós vamos no livro Paciência, de Chico, tem a mensagem Conquistando a Paz. Esquece, não alimente. Ele diz assim, existem tribulações e tribulações. Depende de você. Como você encara o que aconteceu. Cada espinho visível a que nos reportamos é comparável à chispa capaz de atear o incêndio da discórdia. E ganhar discórdia não aproveita a pessoa alguma. Aí a gente lembra, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Para que comprar essa briga? Para que criar essa confusão? Para que criar discórdia? Aproveita quem é ninguém. E Emmanuel diz assim, tanto quanto possível, aceitemos as tribulações que a vida nos reserve e saibamos usar o amor e a tolerância, a paciência e o espírito de serviço para que estejamos realmente conquistando os valores e bênçãos da paz. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Por que você vai alimentar a discórdia? Prossegue Emmanuel dizendo, quando te falte atividade profissional, olha quantas coisas ele nos chamou a atenção nessa mensagem. E quantas nós não estamos usando o bastão invisível da paciência. Aí ele diz, se te falte atividade profissional, continua agindo, tanto quanto puderes, nas tarefas de auxílio espontâneo aos outros, aprendendo que a atividade nobre atrai atividades nobres. E com isso, para breve, te reconhecerás com novos posicionamentos de serviço, segundo as tuas necessidades. Faltou trabalho? Está difícil? Muitas pessoas, na falta de atividade profissional, se entregam ao desespero e às vezes fazem bobagens. Tem emoções, deixa-se levar pela emoção, tem decisões extremamente emotivas, emocionadas, agressivas, precipitadas. Mas ele nos diz o seguinte, quando te falte, está difícil, mas você vai florescer.
Vai para o auxílio espontâneo porque o auxílio espontâneo, enquanto atividade nobre, vai atrair para você atividades nobres e novos posicionamentos de serviço segundo as suas necessidades. E aí, ele traz, no livro Pensamento e Vida, na mensagem do trabalho, Emmanuel nos diz o seguinte, olha que interessante, o trabalho-ação transforma o ambiente, mas o trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Eu trabalho para você e você me paga. Mas aí ele diz, a prestação de concurso espontâneo, serviço espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Tá difícil? Tá. Mas a falta de atividade profissional não deve tirar de você o trabalho, serviço que transforma o homem. E a Emmanuel nos diz ainda, se o desânimo te ameaça por esse ou aquele motivo, recorda a importância de teu concurso raptá-lo em apoio de alguém e não te deis ao luxo de paradas improdutivas. Vamos lá, ver como Emmanuel também nos esclarece sobre essa sua frase. No livro Caminho Espírita, na mensagem Na Hora do Desânimo, Emmanuel diz o seguinte, se formos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, porque às vezes nós fazemos uma expectativa muito grande em torno de pessoas e de acontecimentos. Aí ele diz aqui, desânimo nos indicaria o propósito de infabilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. A nossa expectativa é da infabilidade de outros e de fatos e acontecimentos da nossa vida é incompatível, como ele nos diz, com qualquer espírito em evolução, nós e o outro. Então, nós não podemos nos entregar ao desânimo porque nos sentimos frustrados, enganados ou coisa que o valha. Emmanuel diz o seguinte ainda, toda vez que o desânimo nos atira ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem. Para o serviço do bem. Na certeza de que não estamos sozinhos, de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Então, precisamos confiar. Precisamos ter fé e esperança. Sentados, chorando? Não. Levantemos-nos quantas vezes forem necessárias. E não fiquemos estacionados nos desapontamentos e nas nossas lágrimas. E aí, Emmanuel encerra a sua mensagem imperativa da paciência dizendo o seguinte: em qualquer obstáculo a transpor no caminho, conserva a paciência como escora e guia. E de pensamento confiante na providência divina, seguirás adiante, afastando para longe a tentação da fuga. O comportamento suicida nada mais é do que uma fuga das dificuldades, dos problemas e da dor. A pessoa não quer fugir da vida. Na verdade, ela queria que a vida estivesse diferente. Na verdade, ela queria que a vida fosse de outra forma. Ela foge da dor. Ela foge do seu ponto mais difícil. Ela pede ajuda. E às vezes nós não percebemos. E a Emmanuel nos diz: pensamento confiante, paciência por escora e guia, reconhecendo em tempo estreito que há sempre um futuro melhor para cada um de nós, em que em todas as tribulações da existência vale a pena esperar pelo socorro
de Deus. E Amélia Rodrigues, no seu livro A Flores do Caminho, na mensagem Jesus e a Paciência, ela nos diz o seguinte: a paciência harmoniza e reconforta. Com paciência, olha que lenitivo. A gente escreve isso, manda para todo mundo. Com paciência, a agressão passa. A dificuldade muda de lugar. O problema se resolve. O sofrimento se transfere. Ou se transforma, podemos dizer, modifica. As incompreensões se aclaram. As lutas se pacificam e o amor triunfa. A paciência, se bastante invisível, é capaz de fazer tudo isso e nós temos esse poder na mão. A paciência é a bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Conquistemos essa virtude. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Isso aí foi trazido por Amélia Rodrigues. E Joana, em Celeiros de Bênçãos, também nos diz o seguinte, na mensagem chamada Paciência: recorre à paciência sempre, sempre e em qualquer situação. E ela te ajudará a servir, amar e aguardar amanhã o que hoje se te afigura improvável ou irreversível. Espera, aguarda. A paciência é também irmã da fé. Portanto, ou porquanto, todo aquele que crê, espera e confia tranquilamente. Talvez vocês pensem, como é que eu vou encontrar esta tal de paciência? Queria eu estar nesse nível aí. De tudo isso que nós ouvimos, que esses benfeitores trouxeram para a gente. Às vezes são práticas pequenas. Como adquirir essa virtude da paciência? O exercício da paciência é necessário. E exercício é algo que a gente tem que fazer todos os dias, senão não é exercício. A gente tem que criar uma musculatura da paciência. E aí, olha só, pequenas coisas que talvez a gente não tenha tentado, mas a primeira é: tenha um coração ensinável. Conosco não tem aquele negócio que eu nasci assim, eu cresci assim, se quiser assim, se não quiser assim mesmo também, tem que me aceitar como eu sou e acabou. Isso não existe. Isso, além de ser delicado, infantil, é uma prova estúpida de orgulho excitado. Tenha um coração ensinável, porque a paciência é uma virtude aprendida. Você quer ter paciência? Quer ser paciente? Treine, exercite, porque é uma virtude aprendida. É uma aquisição do espírito, como nos disse Amanda lá no Consolador. E será na convivência com os que tiram a sua paciência que você vai desenvolver. Porque é uma expressão que a gente usa. Isso tira a minha paciência. Na verdade, você não tem paciência nenhuma. Ali é um desafio para você começar a exercitar a sua paciência. Eduque a sua vontade. Você não é assim, nasceu assim, vai viver assim, quem quiser que seja assim. Não, isso é um processo mal educado. Você precisa educar as suas vontades, disciplinar os seus impulsos. É assim que a gente vai exercitando e ganhando musculatura. E aos poucos vai se afastando dos vícios emocionais. Vícios emocionais da crítica, de tudo e de todos. Vício emocional da reclamação, acorda reclamando e dorme se queixando. Isso é vício emocional. Vício emocional da impaciência, da indiferença, da irritação, do mau humor. Isso é vício emocional. E o vício você enfrenta e remove com vários instrumentos que nós vimos aqui. Que a Amanda nos trouxe, que Joana nos traz, que a Amélia Rodrigues também e tantos outros, né, que estão na espiritualidade e nos auxiliando.
Comece a cultivar o hábito virtuoso da tolerância, da gentileza ao falar, da escuta amorosa, da atenção cuidadosa, da caridade, da benevolência, da alegria no servir. E para servir, não espere ninguém lhe pedir. Tenha a iniciativa de servir. Essas práticas, nos diz Joana, ela imprime calma e equilíbrio, o que resulta na harmonia interior, geradora da paciência. Só tem paciência quem tem harmonia interior. O impaciente, ele é um agoniado porque ele está desarmonizado interiormente. Emmanuel também lá no rumo certo, ele nos diz que o primeiro local para a gente testar a nossa paciência está na mensagem, acho que página 41, só Viviano. Ele nos diz que a gente tem que observar nossa conduta, nossas reações em casa. É o primeiro laboratório da fraternidade e da tolerância. Quantas vezes você responde com a mesma boa vontade a alguém que lhe perguntou 5 vezes a mesma coisa? Mãe, filho, né? Mãe, diga. Mãe, diga, menino. Mãe, o que é, menino? Mãe, não posso dar em você. Não é assim? Pai, estou ocupado. Pai, o que é? Pai, depois eu vejo. Beba água. Calma. É assim ou não é? Mas é ali. Se você consegue responder 5 vezes com a mesma atenção, com a paciência, você já tem meio caminho andado. É Emmanuel que está nos ensinando. Então, você precisa saber como você está usando a paciência com os mais próximos. É nosso laboratório, porque, mas também paciência e serenidade que não dispensa firmeza. Quem foi o maior exemplo de paciência com firmeza? Jesus. Jesus foi paciente, mas foi firme, a começar pelos mais próximos. Ele tinha paciência de ouvir, de ensinar, escuta amorosa, mas ele se posicionava firmemente, e essa foi a lição que ele deixou. O exercício da paciência com a firmeza amorosa. Use a prece diária como um caminho fluídico para você sintonizar com a ajuda, com o amparo superior. Beba água com frequência. A água da paz que Chico nos ensina. Tenha sempre água ali. Deu vontade, beba água, deixa a água na boca e a paciência chega. Se alimente com comidas que exigem mastigar devagar, como a cenoura crua. Mastigue coisas que você precisa ter cuidado e fazer isso devagar. Adquira o hábito de caminhar. É a melhor forma de você pensar, de refletir, é quando você caminha. O hábito de caminhar e pratique a autogentileza. São algumas dicas interessantes que a gente pode fazer. Evite a ociosidade. Mas quando você achar que não tem o que fazer, procure algo para ler, mas seja seletivo no que você lê, no que você ouve, nas conversas que você estabelece. Seja seletivo. Afaste essa ideia infantil de tudo de negativo acontece com você. Tudo de negativo acontece comigo, nada dá certo. Isso é uma atitude infantil, uma imaturidade emocional. Afaste isso. E quando você, por acaso, passar isso perto de você, procure o que fazer. Procure a oportunidade de ser útil. E você vai perceber o quanto você é importante colaborando com aquilo que você faz. Isso ajuda na paciência. Porque você é o responsável pela sua encarnação. Não terceirize para ninguém o seu processo de evolução. Não culpe os outros por aquilo que você não faz. Não se envolva com pessoas que são aquilo que você não deseja ser. Se afaste dos processos que não te encaminham para a evolução, porque você é o responsável pela sua encarnação, mais ninguém. O que você está passando está dentro do seu planejamento reencarnatório. Não esqueça disso.
Então, não terceirize para outras pessoas a sua evolução. E por fim, Amélia também no livro A Flores no Caminho, na mensagem A Lição da Paciência, ela nos diz que a paciência demonstra a nobreza dos nossos sentimentos e testemunha a elevação dos nossos processos. A paciência é efeito natural do respeito que nos devemos uns aos outros. Então, desejamos que vocês, que nós todos aqui sejamos contagiados pela virtude, pelo vírus da paciência, que a gente possa pegar esse bastão invisível e fazer dele a nossa grande ferramenta de crescimento e de evolução. E sejamos atentos nesse Setembro Amarelo, que é um mês que nos chama a atenção, mas é uma prática nossa, deve ser uma prática diária, atenção daqueles que estão precisando da nossa paciência. Que Jesus abençoe todos nós e que nós tenhamos um mês de grande crescimento, sabendo que nós somos os responsáveis pela nossa encarnação e pelo que dela estamos fazendo. Muita gratidão. Que assim seja. Nós agradecemos imensamente, ou agradeço a querida Iracema por nos trazer reflexões tão importantes ao nosso dia a dia, a conquista da paciência, tão necessária na caminhada aqui no planeta Terra. Nesse momento, eu convido os passistas da casa que se façam instrumentos da equipe espiritual superior, responsável por este momento, sendo eles os primeiros beneficiados por estarem se doando. E pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima que envolva almas e espíritos aqui presentes. Quantos de nós precisamos da força para não repetir os erros passados? Quantos irmãos aqui conosco se preparando para reencarnar após a fuga da vida física? A lição é para todos. Aqui estamos, Senhor Jesus, pequenos, frágeis, mas com todas as potencialidades divinas em nós, querendo adquirir a paciência, o uso adequado da vontade, do desenvolvimento dessas virtudes que aumentam a nossa fé e a nossa força. Que os nossos corações, ainda frágeis em tantas situações, sejam capazes de emanar amor para envolver a cada um, sobretudo os que nesse momento passam por aflições, e que clareie-se os nossos olhos mentais e possamos ter um bom ânimo olhando para aquele que disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Com sinceridade, Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, almas e espíritos, irmanados, caminhando, caindo, mas levantando, tendo o bom pastor à nossa frente, aquele que conhece as ovelhas por seu nome
e que não cessa de nos chamar. Vinde a mim. Tenhamos a força de ir. Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolve, nos impulsiona nessa caminhada em direção ao Teu Filho, que alivia as nossas dores e nos conduz ao Pai. Que assim seja, que possamos levar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, todas essas energias salutares emanadas aqui neste momento. Muita paz a todos. Está encerrada a nossa atividade doutrinária desta tarde.